Durante uma semana eu tentei ao máximo ser impecável com a minha palavra e neste vídeo vou partilhar convosco o que é que eu aprendi com essa semana de tentar ser impecável com a minha palavra. Este conceito é um dos principais princípios de Dom Miguel Ruiz, nos 4 acordes. É precisamente o primeiro princípio, que é nós sermos impecáveis com a nossa palavra. No fundo, nós sermos impecáveis com a nossa palavra significa que comunicamos da forma correta com os outros, comunicamos da forma correta connosco próprios, que somos capazes de cumprir a nossa palavra e sermos verdadeiros com a nossa verdade interior. E, portanto, durante uma semana eu procurei, nas minhas interações, ser impecável com a minha própria palavra, identificando nesse conjunto de aspectos que significa ser impecáveis com a nossa palavra, aqueles que eu falhava mais. E um dos princípios que eu às vezes falhava é que dava por mim, em algumas interações, a se calhar não mencionar outras pessoas da forma mais correta. E, portanto, esse foi um dos aspectos que eu procurei trabalhar e procurei não ser muito crítico em relação a essas pessoas. E, portanto, logo no primeiro dia, eu fiz apontamentos escritos durante uma semana, eu apercebi-me disso e escrevi precisamente que na interação com um amigo meu, eu talvez não tenha sido completamente impecável com a minha palavra em relação a outras pessoas e, portanto, mencionei. E isso fez que eu ganhasse uma perspectiva que me acompanhou até ao fim de um certo melhoramento contínuo. Ou seja, eu, quando estava nas situações, quando eu voltei, por exemplo, a interagir com esse amigo meu, eu vi que eu procurava, logo à partida, ter uma atitude que visava corrigir ou melhorar a forma como eu falava e como eu procurava ser impecável na minha palavra, e isso foi algo que eu levei até ao fim da experiência. E a partir de meio da semana eu percebi que quando eu estava a falar com alguém, eu já tinha uma consciência e que eu procurava quase que automaticamente corrigir a forma como falava com as pessoas. Procurava evitar cair em algo que fizesse com que eu não estivesse a ser impecável com a minha palavra. Isto fez também com que, num dos dias finais desta semana, tenha tido 2 momentos mais difíceis, porque surgiram, e era natural que ao longo de uma semana fossem surgir conversas mais difíceis, conversas mais tensas, conversas que eu precisava ter um aspecto crítico, mas eu apercebi-me que, apesar disso, eu consegui manter uma consciência que me permitiu, nessas 2 situações mais difíceis, que me permitiu eu lidar com elas e, no fundo, concluir que, apesar de serem 2 conversas difíceis, eu consegui ser impecável com a minha palavra. Devo dizer que escrever e ser autocrítico em relação a mim próprio e identificar situações que tivessem ocorrido nos dias anteriores foi algo muito positivo e que eu vou continuar a fazer esta escrita e esta análise crítica em relação a este aspecto. E por fim terminei a experiência, portanto o último dia, foram 7 dias, terminei de uma forma positiva e acho que nesse dia cumpri completamente um sentido e uma consciência de ser impecável com a minha palavra com os outros e também comigo próprio. Na próxima semana, que é a semana onde já estou aqui a gravar este vídeo, eu procurei trabalhar outro aspecto pessoal e, como vocês verão em alguns dos vídeos, eu tendo a ser uma pessoa mais séria. O facto, se calhar, de ter sido polícia fez com que eu tenha tido esta postura. Fui polícia durante mais de 20 anos. É uma profissão um pouco mais rígida, um pouco mais dura, em que as interações muitas vezes são mais formais e, portanto, certo, teve uma influência, óbvio, combinada com aspectos pessoais. E então eu decidi que a próxima semana vou trabalhar no sentido de tentar sorrir mais, inclusivamente das meditações. Eu muitas vezes falo, há meditações que eu faço que após o relaxamento eu digo sorria e, portanto, eu estou a dizer a mim próprio para sorrir e vou tentar ser, para além de sorrir, vou tentar ser mais amável, mais cordial, mais empático nas minhas interações. Esta experiência já está a decorrer. Paralelamente, procuro continuar a ser impecável com a minha palavra. É óbvio que isto é um trabalho sempre que vai sempre haver dias que nós vamos falhar, temos que ter a consciência e temos que trabalhar disso de forma permanente
E, portanto, na próxima semana irei partilhar como é que foi essa experiência de tentar sorrir mais e ser mais amável. Desejo a todos uma excelente semana.